Fala pessoal, aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje nós vamos trazer um material diferenciado para vocês, quer dizer, mais ou menos, dentro da medida do possível. Hoje nós vamos falar sobre a edição em Steelbook que saiu aqui no Brasil de Logan, um dos melhores filmes de 2017. Tem não só um, mas dois vídeos falando sobre o filme aqui no canal, vocês podem ver, tá aí nos cards. E aí o filme saiu aqui no Brasil com uma edição surpreendentemente bacana pela Fox Film do Brasil. É uma tradição que começou aqui no Brasil em 2013, se eu não me engano, quando a Universal lançou o Velozes e Furiosos 6 numa edição Steelbook aqui no Brasil. E depois, em 2015, a Fox lançou os episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Star Wars aqui no Brasil. Depois a tradição foi mantida pela Disney, que tá lançando os filmes de Star Wars, o episódio 7 e o Rogue One também Steelbook. E depois a Warner lançou todos os filmes de Harry Potter e Animais Fantásticos e Onde Habitam em Steelbook. Mas vamos falar de Logan. A edição Steelbook de Logan aqui no Brasil, ela tá muito bacana, visualmente o material tá mais fosco, inclusive não é tão brilhosa. A superfície do Steelbook é mais grosso, ao contrário de outras edições que saíram aqui no Brasil. Ou seja, o Steelbook do Logan, ele vai arranhar e ficar manchado com digitais de dedo com uma dificuldade maior, o que é um ótimo ponto positivo. É uma edição que vai ficar suja com mais dificuldade. E uma coisa que a gente tem que valorizar na Fox, que ela faz, que é lançar o Steelbook do Logan aqui no Brasil com as informações técnicas incluídas numa tarja removível que vem com um grudezinho, mas você tira sem muita dificuldade. Isso é um ótimo ponto positivo para Fox. E fica a dica para Disney, que tem essa mania extremamente irritante de lançar os Star Wars aqui no Brasil, com as informações técnicas incluídas num adesivo que fica grudado e é horrível. E aí quando você tira, fica aquele grudezinho. Eu, para tirar o adesivo do Steelbook do Rogue One, tive que passar álcool isopropílico. Fica a dica aí para os outros colecionadores de Blu-ray. E aí falando sobre a embalagem do Steelbook de Logan em si. A ilustração da capa, ela foi feita pelo Steve McNiven, que é um ilustrador de quadrinhos que, por exemplo, ele fez a arte de Guerra Civil, a história em quadrinhos, e é uma arte que muitos acharam feia, e eu vendo na internet eu também achei meio feinha, mas quando eu peguei o Steelbook na mão e vi que era um material mais brilhoso e ao mesmo tempo mais escuro, eu acho que ficou com uma cara melhor, até que o desenho não me incomodou tanto assim, e o contraste da garra do Wolverine, do prateado das garras do Wolverine da X-23, com todo o aspecto mais amarronzado do resto da capa, o aspecto mais dourado, acho que ficou um contraste bacana. A arte interna do Steelbook também é bacana, com a mão da X-23 segurando a dog tag do Logan com a mãozinha. Ficou uma ilustração bacana. Eu gosto de artes internas e é sempre bom saber que os nossos filmes estão recebendo um acabamento desse tipo. Agora, não tem como a gente não comentar o Logan Noir, que é a versão preto e branco do Logan, que vem dentro de um envelope aqui, né, no Steelbook. Ou seja, não é que nem o Steelbook do Rogue One, que vem um disco sobreposto no outro, não. Aqui é um disco do Logan, a edição normal, e o disco do Logan Noir vem num envelope. Muitos podem não gostar do fato de ter vindo no envelope o Logan Noir, mas não me incomodou. Eu acho que fica até melhor do que ter que tirar um disco antes de poder tirar outro. Eu acho que fica até melhor assim. E corre menos riscos, por exemplo, de você arranhar um Blu-ray no outro. Não me incomodou o envelope de Logan trazendo a versão Noir do filme. Agora falemos sobre os extras de Logan. Eu achei os extras muito bacanas. As cenas deletadas são sempre um ótimo ponto. E as cenas deletadas do Logan são bem interessantes. Tem algumas, inclusive, que você fica se perguntando, porra, será que entraria no filme? Eu acho que o filme, ele tá muito bem do jeito que tá. Eu acho que as cenas deletadas, por mais interessantes que sejam, elas terem sido cortadas não foi um prejuízo. Inclusive tem uma cena deletada, que é uma versão alternativa da cena do jantar. É bem sombria. E eu achei que foi uma boa decisão do James Mangold ter cortado essa versão, da versão final do Logan. Achei que aquela cena do jantar serviu muito bem pra temperar, pra quebrar o gelo. Depois de tanta tristeza, colocar um pingo de nostalgia. Eu acho que foi uma boa decisão do James Mangold ter cortado aquela versão alternativa da cena do jantar. Os documentários sobre o Logan são interessantíssimos. É muito interessante porque muitas coisas que o Hugh Jackman, o Patrick Stewart, a Daphne King e o James Mangold falam nesses documentários são coisas que, inclusive, a gente discutiu aqui no Bora Fazer um Curto. Ou seja, você vê que os êxitos do Logan não foram êxitos acidentais. Aquela parada toda que a gente falou do desenvolvimento do personagem e do Logan ter se distanciado do herói que ele era no passado, ele ser uma figura mais carrancuda agora, e a X-23 ser uma garota
que não passa uma ameaça esteticamente, mas ainda assim, na hora da ação, ela é mega ameaçadora e ela tem todo um ar meio impactante. E é engraçado porque tem uma hora, inclusive, que o James Mangold, se eu não me engano, acho que é ele que fala que o filme se inspira mais nos quadrinhos da X-23 dos anos 2000 do que propriamente na própria HQ do Old Man Logan. O filme é todo permeado com aquela inspiração dos Imperdoáveis que a gente comentou aqui no vídeo da resenha do filme. O James Mangold fala isso. E uma coisa que dá pra ver, é muito interessante você ver isso, que o James Mangold, dá pra você ver vendo esses extras, que ele tem uma visão muito ambiciosa pro Wolverine. Ele não gosta de clichês, ele não gosta de cair no melodrama, ele gosta que o drama seja sentido de uma maneira sincera, e todo o estudo de personagem que ele cria em torno do Wolverine, tudo aquilo foi uma coisa muito bem calculada pelo James Mangold, não são acidentes felizes, não. O James Mangold, ele realmente pensou num fim e como chegar até esse fim. Foi muito bacana. Eu, inclusive, vendo os extras do Logan, eu fiquei até com uma certa convicção de que o Wolverine Imortal não deve ter sido um filme que o James Mangold fez colocando a alma e a visão autoral dele no filme. Não foi. Foi um filme, cara, que o Wolverine Imortal, de certa forma, ele vai de encontro com muitas coisas que o James Mangold deixou claro nesses documentários do Steelbook do Logan e que estão presentes no filme. A visão mais realista dele, a visão mais sofrida, mais melancólica, tudo isso ele fala no documentário e tá muito presente no Logan, mas passa longe no Wolverine Imortal. E o Wolverine Imortal é aquilo, é um filme de super-herói muito genérico, que cai muito em clichê, então eu achei curioso você vê isso. Eu sinto, inclusive, que o Wolverine Imortal foi mais um filme de estúdio do que um filme do James Mangold. E eu achei bacana esse documentário revelar isso. Bom, e agora eu já falei sobre os extras, essa visão bastante ambiciosa do James Mangold e que é muito admirável e que demonstra uma eficácia dele como realizador, eu acho. E agora nós vamos falar sobre Logan Noir, que é a versão preto e branco do filme, que foi anunciada logo quando o filme saiu no cinema e que passou no cinema aqui passou no cinema num diazinho à noite. Eu não pude ver no cinema, infelizmente, né? Essa versão, ela me lembrou diretamente o Mad Max Black and Chrome, que foi a versão preto e branco que o George Miller lançou do Mad Max Fury Road. Eu gostei mais do Logan Noir do que do Mad Max Black and Chrome, pra falar a verdade. Eu achei que o Mad Max Black and Chrome, ele subtraiu uma coisa que era muito impactante na versão de cinema do Mad Max, que eram as cores, aquele laranja, aquele vermelho. Pra mim, a versão preto e branco do Mad Max eu achei um pouco dispensável, na minha opinião. Já no caso do Logan Noir, é uma coisa que enriquece ainda mais a própria atmosfera, essa atmosfera meio classuda do filme. O filme em si, ele já é calcado num clima de nostalgia, e isso fica claro até na própria versão colorida do filme. Na versão noir, o preto e branco, ele dá ao filme uma aparência de uma coisa mais antiga, de uma coisa mais velha. Como se o filme em si, o Logan Noir, fosse um material cuidado ao longo de muito tempo. Isso é uma coisa que complementa muito bem a própria mensagem do filme, os próprios temas que o filme aborda, de personagens relembrando o passado e tal. E isso é uma coisa que tem tudo a ver com o próprio passado da linguagem de cinema, de ser preto e branco e tudo. E sem contar, claro, que as fotos de divulgação do Logan também apostavam pesadamente no preto e branco. Aquela foto do braço do cara em preto e branco, e a fotinha lá do Logan em preto e branco também. O Logan Noir, essa versão preto e branco do filme, ela tá muito fiel à própria divulgação que o próprio Logan colorido teve antes de ser lançado. E você consegue ver, cara, que o Logan Noir não foi uma coisa feita com preguiça. Eles não simplesmente pegaram o filme colorido e colocaram um véu cinza em cima daquilo ali. Não, foi uma coisa trabalhada. Você vê o tratamento das cores. Inclusive, a cena do Wolverine lutando com o X-24 à noite, ela é mais clara até na versão noir do que na própria versão colorida. Isso é uma coisa bacana. O filme, ele é estiloso em preto e branco. Ele tem uma aparência noir que reflete a própria história do gênero de uma maneira muito curiosa e que tem mais a ver com o personagem Wolverine do que eu imaginava. Isso é uma coisa muito interessante. Então, além de muito eficaz e um ótimo complemento pro Logan, o Logan Noir também é uma grata surpresa. Bom, então é isso, nós encerramos aqui a nossa análise do Steelbook de Logan. Vale a pena comprar? Com certeza absoluta. Foi lançado por R$100 aqui no Brasil. Eu, sinceramente, não achei um preço injusto para essa edição, porque os Steelbooks do Star Wars simples, lançados pela Fox, foram lançados ao preço de R$ 79,90, com um disco só. E a gente tem que considerar também que o Steelbook, a embalagem Steelbook, essa embalagem de aço aqui,
ela não é produzida no Brasil, ela é uma coisa importada. Por isso que, por exemplo, os Star Wars, eles vêm com o título em inglês, a New Hope, Empire Strikes Back, esse tipo de coisa. Porque o Steelbook não é fabricado dentro do Brasil, ele é importado e isso encarece o preço. E eu acho, sinceramente, que R$ 100 por uma coisa que é importada, que vem com 2 discos, é um preço até bastante razoável, eu acredito. Então, sim, vale muito a pena você ter Logan Noir na sua coleção de Blu-rays. Compre, porque além de ser um filmaço, é um filmaço que foi correspondido com um acabamento à altura em seu lançamento em home video. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem, acessem o hqhd.blogspot.com.br, o nosbastidores.com, onde eu pretendo escrever uma análise mais intrusiva sobre o Steelbook de Logan. Acesse os canais, o canal do Neutron, por exemplo, que também fala sobre filmes e Blu-rays. Então é isso, um grande abraço e valeu!